Muito bem, meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu aos crentes da dispersão, primeira epístola de Pedro. Nós já caminhamos, já vencemos o capítulo 1, agora, hoje, terminaremos o capítulo 2, nesta terceira mensagem, com base no capítulo 2 de 1 Pedro. Vale a pena a gente fazer, então, uma breve recapitulação enquanto você encontra aí o texto na sua Bíblia, tá bom? Para quem tem qualquer dúvida em encontrar onde está, encontrar a primeira carta de Pedro, ela fica em algum lugar entre o Gênesis e o Apocalipse. Você vai encontrar rapidamente, você tem aí poucas opções. Mas para o finalzinho da Bíblia, você vai encontrar lá a primeira carta de Pedro, tá certo? Muito bem. Quem escreveu a carta? Pedro, né? O nome já está aqui no próprio título. O apóstolo Pedro escreveu essa carta, e o Pedro é aquele Pedro que você conhece, aquele Pedro estressadinho, aquele que cortou a orelha do soldado no jardim. É esse mesmo, aquele que negou 3 vezes, tá? Esse é o Pedro, tá bom? Você já conhece bem esse personagem. Aqui ele escreve então para aqueles a quem ele chama de forasteiros dispersos ou forasteiros da dispersão. Você encontra essa referência dele aqui no primeiro versículo da carta, e ele localiza então esses forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, regiões que hoje compõem a Turquia, tá? O país atual, né, a divisão política atual da Turquia, tá bom? Muito bem. Esses crentes aqui que recebem essa carta, eles são provavelmente cristãos que estavam enfrentando no primeiro momento aqui, talvez na sua primeira experiência de perseguição, estavam experimentando perseguição. Mas não uma perseguição para a morte, mas uma perseguição de natureza social. Eles eram colocados de lado, eles eram tidos como cidadãos de segunda classe, eles eram humilhados, eles eram rejeitados, sobretudo aqueles que vinham de famílias judaicas. Aqueles que tinham uma herança judaica, eles eram considerados pelos outros judeus, pelos judeus não convertidos ao cristianismo, como sendo pessoas apóstatas que deveriam ser colocados de lado. Isso, naturalmente, traz sofrimento para esses irmãos. A gente tem alguns indícios na carta de que não são pessoas de alta classe social, mas, pelo contrário, provavelmente, muitos eram escravos, isso a gente percebe, inclusive, no texto que leremos hoje. E, por conta disso, eram pessoas que experimentavam, sim, sofrimento. Pedro, então, escreve para encorajá-los e para fortalecer a fé desses irmãos, e nesse contexto, ele vai caminhando desde a sua ação de graças, desde o seu momento de agradecimento, partindo para um desafio, um convite, uma convocação à santificação pessoal. Entrando, então, no capítulo 2, ele relembra quem é o povo de Deus, aquele povo que está alicerçado na rocha, na pedra angular, Jesus Cristo, e estando, então, sobre um firme fundamento. Esse é um povo diferente, é um povo que tem que viver uma vida diferente, que tem uma missão diferente, que tem a responsabilidade de fazer diferença, porque foi um povo chamado de maneira especial. Texto muito conhecido, verso 9 desse capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em que ele está dizendo? Vocês são diferentes. Há aqueles que rejeitaram a pedra angular, e por conta disso, eles terão, então, os efeitos da ira de Deus sobre si. Vocês são outro povo. Vocês antes não eram povo, agora foram feitos povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Portanto, então, colocado então a identidade do povo de Deus, a minha e a tua identidade, nós somos povo exclusivo de Deus, nós somos aquele povo resgatado pelas misericórdias de Deus.
o apóstolo passa a exortar esses leitores. Isso a gente percebe logo no primeiro verso que leremos, que é o verso de número 11, e hoje leremos do 11 até o 25. 1 Pedro 2, 11 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Você vai acompanhar aí também na tela, mas não deixe de manter a sua Bíblia aberta, por favor. Tá? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Santo Deus, diante de nós está a tua palavra, aquela que lemos agora. E o nosso pedido é que o Senhor nos instrua através dela. Obrigado a Deus, porque o Senhor se faz presente aqui. E pedimos que, como povo do Senhor, não saiamos daqui sem o teu alimento. Deus, nada sou para me colocar diante dos meus irmãos. Mas eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor me dá essa oportunidade, não por causa de mim, mas somente por causa da tua graça. Então, meu clamor, ó Deus, é que de alguma maneira o Senhor use o vaso de barro que aqui está. E também, ó Deus, o meu clamor é que o Senhor visite, ó Deus, o coração de cada um dos meus irmãos, para que a tua palavra faça uma grande obra na vida de cada um. Clamamos pela tua graça, pela tua misericórdia, para que sejamos mais uma vez instruídos e alimentados pelo Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, quando nós caminhamos nesse texto que lemos, é um texto relativamente longo, normalmente a gente separa porções menores. Mas eu creio que você prestou atenção na leitura e você acompanhou cada uma das palavras. E a gente tem aqui nesse texto basicamente um chamamento. Talvez na tua Bíblia esteja assim no verso de número 11, amados, exorto-vos. Talvez assim esteja. Na NVI que lemos está, amados, insisto em quê? Insisto em algo. Por que o apóstolo Pedro coloca essa ênfase? Porque uma vez que nós temos a nossa identidade moldada exclusivamente por aquilo que Cristo fez por nós, nós temos responsabilidades decorrentes dessa identidade que recebemos.
Responsabilidade essa que o próprio apóstolo já colocou ali no verso 10, no verso 9. Nosso propósito, nossa missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel, proclamar quem Deus é. Agora a questão é como nós proclamamos quem Deus é. Simplesmente falando, simplesmente pregando, simplesmente anunciando, simplesmente entregando uma literatura, um folheto? Não resta dúvida que isso é importantíssimo. Contudo, é fundamental que nós compreendamos nessa noite que sem vida o nosso testemunho fica profundamente enfraquecido. Se nós pregamos algo que nós não vivemos de acordo, a nossa pregação ela fica esvaziada. É claro que Deus pode usar, sim, a pregação, o evangelismo de quem Ele quiser, desde que a mensagem pregada seja fiel ao Evangelho. Não resta dúvida. Temos exemplos disso, inclusive, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, que alguns pregavam o Evangelho para lhe causar ciúmes. E o que ele diz? Pouco importa. Se a motivação dele está errada, mas a mensagem está correta, então glória a Deus, alguém vai ser alcançado. Muito bem. Porém, no dia a dia de um povo que peregrina nessa terra, do povo de Deus que caminha como embaixador do rei, aqui neste lugar, nós devemos viver em conformidade com a lei do nosso rei, e não com os ditames e orientações desse mundo. Por isso, a nossa vida deve refletir aquilo que Deus já fez por nós. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. Nós que não éramos povo de Deus, éramos estrangeiros, agora somos povo de Deus. A primeira parte do texto que lemos tem apenas 2 versículos, é o verso 11 e o verso 12. A segunda parte, verso 13 até o verso 17. A segunda parte e a terceira parte do verso 18 até o verso 25. Aqui nós encontramos uma progressão no pensamento do apóstolo. No primeiro momento, ele nos dá a orientação de como devemos viver nesse mundo de trevas. Esse é o tema dele nos 2 primeiros versos. Na seção que segue, do verso 13 até o verso 17, ele diz que a maneira pela qual nós devemos viver nesse mundo perverso é vivendo em submissão. Na terceira parte, ele olha para um grupo específico, o grupo dos escravos. E talvez a gente até pudesse estender um pouquinho mais a nossa reflexão até o início do capítulo 3 também, quando ele vai trazer a vivência de submissão para dentro da família, no contexto do casamento. Isso ele vai tratar no capítulo 3, dos versos 1 a 7. Mas isso é tão importante que a gente vai deixar para o mês que vem. Vamos tratar apenas até o final do capítulo 2. Tá bom? Quando ele olha para a submissão no contexto de senhores e escravos. Ok? Muito bem. Quando nós olhamos então para essa primeira parte, o tema ou a pergunta que se levanta é: como devemos viver numa sociedade perversa? Como viver numa sociedade perversa? E quando nós pensamos em sociedade, necessariamente estamos pensando em relacionamentos. Sim, porque a vida do ser humano necessariamente é vivida com outras pessoas, é vivida com o seu semelhante. Seja em casa, seja na vizinhança, seja na família estendida, seja no ambiente de trabalho, seja na igreja, seja onde for, nós sempre vivemos acompanhados de outras pessoas. A nossa vida tem a ver com a vida de outras pessoas e a vida das outras pessoas tem a ver com a nossa vida. É assim que funciona. Assim é a humanidade e assim Deus havia planejado a humanidade mesmo antes da queda. Contudo, o pecado prejudica essas relações sociais, não é verdade? A gente está numa época aí em que os nervos estão aflorados, onde as pessoas estão brigando por causa de política. As pessoas estão entrando em conflitos profundos para defender o seu político de estimação. É muito engraçado quando a gente percebe que muitas vezes isso acontece dentro das próprias famílias. Filhos brigam com pais, irmãos brigam com os outros irmãos, porque um é do lado A e o outro é do lado B. Isso é muito triste.
E isso é a marca de uma sociedade manchada, destruída, desconstruída pelo pecado. Deus não planejou que fosse assim, Deus planejou que houvesse harmonia. Harmonia que deveria existir e que de fato houve inicialmente no primeiro casal. Deveria ser a marca dos relacionamentos humanos durante toda a história. Contudo, não é assim que a coisa acontece, não é assim que a banda toca, não é mesmo? Vivemos em conflitos, vivemos nos queixando uns dos outros, vivemos brigando uns com os outros. Mas o desafio de Pedro aqui para mim e para você, cristão, é que nós devemos construir relacionamentos marcados pela graça, ainda que vivamos num mundo marcado pela desgraça. Os nossos relacionamentos, eles devem ser graciosos, ainda que todo o redor, todo o restante, seja essencialmente perverso, egoísta, cruel. Mas veja que tudo começa no nosso coração. É engraçado a gente ver que nessa época de eleição, todo mundo põe a culpa no outro, já reparou? Todo mundo põe a culpa no outro. Agora a Bíblia ela faz algo muito interessante, do início ao fim. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia diz que a culpa é minha. Eu não consigo ler outra coisa. É muito interessante. A gente às vezes vai lá no texto dos profetas, né, e fala, está vendo como Amós denunciava a injustiça social e tal. Sim, é verdade. Mas no final das contas ele chega e fala para o povo de Deus, olha só, isso é culpa da iniquidade de vocês, isso é porque vocês se afastaram do Deus da aliança. Tudo começa nos nossos sentimentos religiosos mais profundos. Por isso a exortação de Pedro começa dizendo assim, vos abstenham das paixões carnais. Vos absterdes das paixões carnais. Vocês, peregrinos no mundo, estrangeiros, se afastem dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Tudo começa no meu e no seu coração. Precisamos nos abster dos desejos da carne, porque esses desejos da carne destroem os nossos sentimentos mais profundos, as nossas expectativas mais profundas, os nossos desejos mais profundos, as crenças mais profundas do nosso coração. E fazem com que nós, que deveríamos ser canais da graça de Deus, sejamos egoístas, sejamos pessoas autocentradas, sejamos pessoas que só veem o próximo como instrumentos para que nós consigamos aquilo que nós queremos. E isso é tão grave, meus irmãos, que esta postura egoísta, ela é capaz de destruir os relacionamentos mais nobres. Quando um pai e uma mãe transformam seus filhos em ídolos, eles destroem o relacionamento que têm com eles. Porque, na verdade, ao invés de eu servir o meu filho, de eu cuidar dele, de eu ampará-lo, eu vejo o meu filho como sendo um instrumento para que eu alcance a minha realização nele, a minha felicidade nele. Portanto, eu deposito sobre ele uma expectativa enorme, maior do que ele deveria suportar. Os psicólogos costumam chamar isso de codependência. É um nome bonito para o pecado da idolatria. Isso pode ser feito dentro do contexto do casamento, quando um cônjuge, ele se torna o dono do outro, e ele, então, lança uma carga emocional gigantesca sobre a outra pessoa. E, por conta disso, o relacionamento que deveria ser harmônico e belo, ele vai se deteriorando e corroendo. Isso pode acontecer também na nossa individualidade,
Quando nós, ao invés de amar a Deus acima de todas as coisas, nós amamos ao dinheiro mais do que a Deus, nós amamos mais a nossa fama, o nosso nome do que a Deus, nós amamos mais a nossa realização, o nosso reconhecimento diante das outras pessoas do que o próprio Deus. E isso faz com que os nossos relacionamentos sejam destruídos. Agora, a alma do crente, o coração do crente, ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. E sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus, nós agora entramos numa guerra. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas a vida de crente devia ser mais fácil, né? Afinal de contas, a gente já aceitou Jesus, o Espírito Santo já veio no nosso coração, já habita no nosso coração. Né? Por que a gente passa tanta dificuldade? É porque uma vez que a gente recebeu Jesus na nossa vida, meus irmãos, o que passa a acontecer é uma guerra. Antes a gente não estava em guerra, não. Antes a gente era do exército lá de lá, do exército do inimigo. Antes a gente estava do lado do pecado. Antes a gente não guerreava contra o pecado, a gente guerreava pelo pecado, a favor do pecado. E por mais bonitinho que a gente parecesse por fora, por dentro, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a mais pura realidade. Mas uma vez conhecidos de Deus, uma vez convertidos por Deus, uma vez resgatados do império das trevas e trazidos para o reino de Deus, agora nós estamos em guerra. Por quê? Porque o mundo, o diabo e a própria carne, a própria natureza, a inclinação humana pecaminosa, ela combate contra as coisas de Deus, ela luta contra Deus. É por isso que o apóstolo Pedro usa essa expressão. Você deve se afastar dos desejos carnais, porque eles guerreiam contra a alma. A alma que foi salva pelo sangue de Jesus, a alma que foi resgatada por Deus, a alma que recebeu sentido que não tinha sentido antes, mas agora tem em Deus e na glória de Deus, ela está ainda em perigo. Porque nós mesmos, frequentemente, nos sabotamos, dando vazão à carne, ao invés de buscar as coisas do Espírito. Como então nós ganhamos essa carne? Como então nós vencemos a batalha contra a carne? Mantendo exemplar a nossa postura no meio dos perversos. Nós devemos ser exemplos de vida em meio aos perversos. Mais uma vez, a expressãozinha vivam, ela já tinha sido usada lá no finalzinho do capítulo 1 também, né? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, sejam cidadãos, vivam a vida comum, a vida do empregado, a vida do patrão, a vida do vizinho, a vida do motorista, a vida do pai, da mãe, do marido, da esposa, do homem, da mulher. Viva a vida que Deus te deu, nas circunstâncias em onde Deus te colocou. É ali que você deve viver. Mas você não deve viver como os de fora. Você deve viver sendo exemplo. E assim o mundo verá que você é diferente. E assim o mundo verá que nós, enquanto povo de Deus, somos diferentes. Você lembra do Sermão do Monte? Que começa lá em Mateus capítulo 5, vai do capítulo 5 ao 7 de Mateus. Jesus usa uma expressão que pode se assemelhar com essa aqui. Ele diz assim, lá no verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Mateus 5,16. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quais são essas boas obras? Como deve ser a postura exemplar do crente que vive no meio dessa geração perversa? Como deve ser? Cristo nos ensina também. Do verso 3 ao verso 12 de Mateus 5, ele nos dá uma lista. E a lista é essa: ser pobre de espírito. Olha só, ninguém quer isso. Não é verdade? Mas essa é a boa obra que Jesus quer que a gente viva. Ser pobre de espírito, os que assumem sua miséria e não se orgulham de si mesmo. Assim deve ser a vida do crente.
Veja que é só coisa que o mundo não valoriza. Segundo item da lista de Jesus no Sermão do Monte, chorar. Terceira, ser humilde. Quarta, ter fome e sede de justiça. Depois, ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacificador, ser perseguido por causa da justiça. Aí mesmo que a gente não quer isso. Quem quer ser perseguido? Ser perseguido por causa da fé em Jesus. Essa é a lista que Jesus dá lá, em Mateus 5. É assim que se vive de maneira exemplar no meio dessa geração perversa. É dessa maneira. Nós fomos chamados para as boas obras. A graça nos alcançou para vivermos as boas obras. É assim que devemos viver. Agora veja, ele diz, observem as boas obras que vocês praticam e façam o quê? Glorifiquem a Deus. Só que aqui Pedro acrescenta um item que não tem lá no Sermão do Monte. Ele diz, glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, ou no dia da sua visitação, em outra versão. É um pouco difícil a gente saber o que ele quis dizer com esse dia da visitação ou dia da intervenção. Duas são as hipóteses principais que os comentaristas levantam. Quais são essas duas hipóteses? Alguns dizem que é no momento em que finalmente, por conta do testemunho da igreja, Deus vai intervir na vida desse cara e ele vai conhecer Jesus como seu Salvador. E talvez você já tenha tido uma experiência dessas. Eu já tive. Lá na época que eu estava no Exército, já muitos e muitos anos atrás, a gente tinha lá aquele convívio, né? Escola de formação, então a gente morava ali dentro. E aí, muitas vezes o convívio não era fácil, principalmente você crente. Você experimenta a realidade da perseguição, não é? E eu experimentei ali de diversas maneiras, eu e todos os irmãos em Cristo que ali estavam. E eu lembro que havia um amigo ali, um colega, que ele era aquele cara que mais pegava no pé. Ele ficava esperando você tropeçar para acusar. Ele ficava te infernizando o tempo todo, falando o tempo todo contra Deus, contra a Bíblia, contra a fé cristã. O tempo todo. Contra pastor, né? O pessoal gosta de falar contra pastor. É impressionante. Tá certo que alguns aí, ditos pastores, dão motivo. Mas esses não são pastores de verdade, né? Os pastores de verdade estão aí andando com Deus, vivendo a vida de testemunho. E aquilo me incomodava, né? Porque meu pai é pastor, meu avô era pastor, meu avô materno era pastor. Então aquilo me incomodava. E agora eu virei pastor também, né? Agora já há 13 anos. E no meio daquela circunstância toda, a gente teve a oportunidade de testemunhar de diversas maneiras. Eu e tantos outros colegas ali também. Saí da AMAN, fui embora, fui para o seminário, me preparar para o ministério. Passados alguns anos, a minha turma foi se formar e eu fui lá na formatura. E aí, muito bem, quem já foi em formatura de quartel sabe como é que é. Porque você não sabe quem é quem, todo mundo está igual. Não é? Todo mundo com aquela roupa igualzinha, não tem como saber. Você só sabe que o mais alto está na frente e o mais baixinho está atrás. Mas você não tem como saber quem é quem ali, porque todo mundo é igual. E no meio aquele tumulto lá, tem um momento da formatura em que os convidados podem ir lá, cumprimentar os formandos, etc. e tal. E eu fui lá, cumprimentei algumas pessoas, inclusive Marquinho aqui, filho do Davi e da Maísa, né, que foi membro aqui da igreja há muito tempo. Abracei meus amigos e estava saindo. Quando eu estava indo embora, esse camarada, ele veio lá do fundo, porque ele era baixinho, então ele era lá do fundo. E ele veio atrás de mim. E ele não falou nem bom dia, ele só falou assim, Rangel, me converti. Essa foi a frase dele, né? Rangel era o meu nome de guerra lá no quartel. Houve um dia da visitação.
na vida daquele meu amigo. Não é verdade? Houve um dia da visitação. O que veio antes da visitação, pastor Joel? Veio a dor do crente que se compromete em viver as boas obras. Sim, Deus usa a nossa dor para alcançar pessoas. Deus usa a nossa humilhação para alcançar pessoas. Deus usa o nosso sofrimento para isso. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele escreveu, e essa frase ela é muito conhecida até hoje. Ele disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais a igreja sofre, mais Deus alcança pessoas por meio do sofrimento do seu povo. Essa é uma hipótese para o dia da visitação. A outra hipótese que os comentaristas levantam para esse dia da intervenção, ou dia da visitação, é que é a volta de Cristo, a volta gloriosa de Cristo. Porque naquele dia, até aquele que escarneceu a vida inteira da fé cristã, ele vai se curvar diante do Senhor. Qual é a melhor interpretação? É um pouco difícil a gente identificar, o texto não nos dá muitos elementos, mas a realidade é que o apóstolo Pedro, ele dá ciência aos seus leitores, Deus vai intervir. Deus vai mudar a situação. Vai vir esse tempo. Só se esperar. Agora, enquanto o tempo não vem, o meu e o teu papel, meu irmão, é viver nas boas obras que de antemão foram feitas para que nós andássemos nelas. Assim devemos viver. Muitas vezes a gente é perseguido e sofre no meio desse tumulto aí, dessa geração perversa. O que fazer? Em primeiro lugar, jamais pagar mal com mal. As pessoas nos perseguem, nos maltratam, nós pagaremos o mal com o bem. Ao mal que nos for feito, nós entregaremos a bênção do Senhor para essas vidas. E ainda que padeçamos por causa disso, permaneceremos até o fim, abençoando aqueles que nos perseguem. Essa é uma palavra que é difícil da gente dizer amém, né? Porque aquele que nos persegue, o que a gente quer fazer é dar uma voadora no peito. É simples assim. Não é? Mas como o texto começou? Se abstenham dos desejos da carne. O desejo da carne é acabar com aquele cara que azucrina com a nossa cabeça. Não é? Mas o que a gente deve fazer? Abençoar aqueles que nos perseguem. Assim deve ser o relacionamento do crente com essa geração perversa. Eu tenho visto, irmãos, e isso já caminhando para o segundo ponto, uma tendência da gente não fazer isso. Eu digo igreja brasileira. Eu tenho visto uma tendência da gente querer se defender muito. E alguns confundem defender a fé evangélica com defender a si mesmo. Enquanto ministro, enquanto cidadão, enquanto cristão. Quando na verdade a Bíblia já prometeu que a gente vai ser mesmo vilipendiado, agredido. É isso que vai acontecer. Se o apóstolo Paulo no primeiro século ele já era humilhado, tinha oposições ferrenhas, vindo de dentro da própria igreja contra o seu ministério, quanto mais a gente agora. Lá na minha época do quartel, eu ficava chateado quando falava mal dos pastores, né? Porque eu levava para o coração, afinal de contas, era o meu pai, não é? Agora, pastor Joel, pode vir. Eu já sei que faz parte do pacote. Está no kit do chamado. Entendeu? Mas não é só do pastor não, é o crente também. Está no pacote teu também. Jesus te chamou para carregar a cruz.
Então, meu irmão, vamos carregar. Esse é o nosso chamado. O texto prossegue falando sobre um aspecto específico dessa vida no meio da geração pagã. Qual é esse aspecto que ele destaca do verso 13 até o verso 17? A vida cristã numa sociedade pagã, ela é marcada pela submissão. Que submissão é essa? Submissão à ordem estabelecida por Deus. Volte ao texto, verso 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja o governante como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. A pós-modernidade por si mesma, ela é avessa à autoridade, a ideia de autoridade. E quando a gente traz isso para a nossa realidade aqui enquanto nação, marcada por uma história de corrupção, de abuso, de exploração, aí isso aumenta muito. Não é verdade? Porque você vai dizer para um brasileiro assim, você deve sujeitar a autoridade constituída. Aí ele vai começar a te dar uma lista de vários motivos pelos quais as autoridades constituídas não têm, na fala do povo, moral para dar ordem nenhuma para ninguém. Se a gente olha para o nosso estado do Rio de Janeiro aqui, isso aí é óbvio, não é verdade? Todos os nossos últimos governadores não estão na cadeia, mas deveriam estar. Comprovado pelos próprios tribunais, com amplas provas. Todos eles deveriam estar. Não estão porque a justiça também é frouxa. Não estão porque as leis são feitas para o bandido e não para quem cumpre a lei. Isso é um fato. E qualquer cidadão vai te falar exatamente isso que eu estou dizendo aqui. A pergunta que eu faço para os crentes: a palavra de Deus muda porque os nossos governantes são corruptos? Não. Ou você acha que Deus não está no controle quando coloca A, B, C, D, E na posição de governo, de autoridade? Deus está no controle. Sim, Ele está no controle. Veja, sujeitai-vos por causa do Senhor. Agora olha o verso 15. Porque assim é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós entendamos, em primeiro lugar, que cada um daqueles que ocupam posição de autoridade foram colocados por causa de Deus. Ah, mas eu não gosto do fulaninho A. Eu gosto do fulaninho B. Tudo bem, vá lá e vote no fulaninho B. Mas saiba que enquanto A estiver na posição de autoridade, quem colocou ele lá foi Deus. Ok? Ah, pastor, mas é difícil isso. Como que eu posso entender isso? Quer dizer, então, que se eu estivesse lá na Alemanha nazista, era para eu obedecer aquelas maluquices daquele regime perverso. É isso que o senhor está dizendo? É óbvio que não. Primeiramente, Atos 5:29, mais vale obedecer a Deus do que a homens. Então é o seguinte, pode vir a lei que for, a gente vai continuar pregando a Bíblia. Ah, não pode, isso não pode, aquilo não pode. É a Bíblia que a gente vai pregar. Mandamentos claros da Escritura Sagrada, a igreja vai continuar defendendo, independente qual seja a orientação de seja lá quem for. Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. Contudo, se a gente voltar para o próprio texto, a gente já vai ter um indicativo muito interessante aqui. Olha o verso 14. Para que serve o rei e os governantes que ele instituiu? Para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Qual é uma das características que Deus espera de mim e de você, dadas lá no Sermão do Monte, que lemos agora há pouco? Fome e sede da justiça. Deus instituiu as autoridades para fazerem a justiça. Por isso, nós não podemos compactuar com a injustiça. E sabe o que eu tenho visto?
eu tenho visto uma igreja comprometida mais com as narrativas do que com a verdade. E isso é muito triste. Muito, muito, muito triste. Vocês já perceberam, irmãos, que independente qual seja o lado do espectro político que a pessoa esteja, todos eles inventaram um mundo perfeito e uma história fictícia que eles tentam enfiar a goela abaixo de cada um de nós o tempo todo? O compromisso do crente não é com bandeira político-partidária, com narrativa ideológica. O compromisso do crente é com a verdade. Ponto. E nesse contexto, e aí fica a dica para você que vai votar, você tem que escolher o menos pior, porque melhor não tem. Repetirei, você tem que escolher o menos pior, porque melhor não tem. Quem é o menos pior? A tua consciência que tem que dizer, não é o papel da igreja dizer. Principalmente uma igreja batista, cujos princípios claros e evidentes, não só batistas, né, todo movimento independente, um dos princípios claros e evidentes é a separação entre igreja e Estado e a liberdade da consciência. Ponto. Não é o primeiro princípio, como alguns tentam dizer por aí. O primeiro princípio é a autoridade absoluta da Escritura Sagrada. Esse é o primeiro princípio. Esse é o princípio batista do qual derivam todos os demais. Mas um desses outros, ou dois desses outros princípios são: você é livre para olhar a Escritura, assumi-la como a autoridade suprema da tua vida e fazer as suas escolhas. Independente de constrangimento, seja do pastor, seja da instituição. Princípio nosso. Assim deve funcionar. E a igreja, essa instituição, o CNPJ, seu patrimônio, não tem absolutamente nenhum compromisso com nenhuma cor partidária. É assim. Ah, mas... Não tem mais. E está na hora da gente baixar um pouquinho o nosso tom de voz, sabe? Tem muito grito no Brasil. A igreja tem que ser uma voz serena e amorosa, que comunica Cristo, que exalta Cristo, que levanta a cruz acima de todas as coisas. Quando a cruz estiver no lugar mais alto da nossa nação, meus irmãos, aí a coisa vai andar para frente. Não confundamos Jesus com nada nem ninguém. Entendamos simplesmente qual é o nosso papel, que é obedecer a Deus acima de todas as coisas e compreender que Deus é quem institui a autoridade. Oramos pelas autoridades que hoje estão no poder, oraremos por aquelas que assumirão no dia 1º de janeiro de 2023. E tudo aquilo que elas nos ordenarem que não for contrário à Escritura, nós obedeceremos. E precisamos aprender a obedecer de bom grado. De bom grado. Esse é o princípio que a Escritura nos entrega. Assim deve ser a nossa vida, porque a gente continua lendo no verso 15 até o final, reconhecendo que é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A igreja tem que parar de gritar. A igreja tem que, por sua santidade inabalável, calar a boca dos ímpios. É assim que deve ser. O argumento cessa diante do amor, meus irmãos. O argumento acaba, ele termina diante do amor. Assim deve ser a nossa postura. Que assim seja, de fato, na nossa vida. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Cristo nos libertou para sermos escravos dele mesmo. Agora é interessante que essa palavrinha livres aí, ela é uma deixa para a última parte do texto. E eu vou correr muito,
mas ainda assim eu quero que os irmãos tenham a paciência para me deixar terminar. Eu sei que o nosso horário já foi. Porque essa última partezinha, ela nos leva para algo muito interessante. O apóstolo Pedro está caminhando para a prática. Primeiro ele diz, vivam de maneira exemplar. Isso pode ser muito abstrato, né? Muito distante da realidade. Depois ele traz um pouquinho mais perto, obedeça à autoridade, porque é Deus que institui, tá bom? Essa é a vontade de Deus. Só que agora ele olha para uma realidade muito específica de gente que sofria muito. Talvez na tua Bíblia, o verso 18 comece com a palavra servos. Não é assim? A NVI fez muito bem em tirar os servos e colocar escravos. Porque essa é a tradução ideal. Essa é a tradução adequada. As traduções antigas, elas propositadamente evitavam a palavra escravo por conta da realidade presente no nosso país e presente em muitos outros países, nesse período aí moderno e contemporâneo, da escravidão dos povos africanos. Então, propositadamente, os tradutores tiravam a palavra escravo e botavam servo. Só que a palavra certa no grego é escravo mesmo, porque lá na época que ele escreveu isso aqui, tinha escravo. Diferente da escravidão que o Brasil viveu. Era uma escravidão diferente, mas em muitos sentidos ela era até mais cruel. Por exemplo, o dono de escravos, ele tinha direito legítimo de acabar com a vida do seu escravo na hora que ele quisesse. E ainda que isso acontecesse muitas vezes nas senzalas do Brasil, não havia autorização governamental nenhuma para que nenhum senhor de escravo matasse seu escravo. Era um ato ilegal. Infelizmente acontecia, mas não podia acontecer. Só para os irmãos entenderem uma diferença. Para vocês verem que lá naquela época a escravidão também era cruel. Só que eram outros povos escravizados, não os povos africanos. Não é? A diferença é essa. Mas a realidade é que quando se fala servo aqui, se na tua Bíblia está traduzido servo, ele está querendo dizer escravo. Então aqui tem dois personagens, o escravo, alguém que pertence a outra pessoa, e o senhor de escravos, que é o dono. É a pessoa que foi lá e comprou um preço para possuir a propriedade de outra pessoa, de outro ser humano. Isso é cruel? É absurdo? Deveria acontecer? Claro que não. Mas o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Ele está trabalhando com a realidade, meus irmãos. Tem gente que lê textos como esses, e textos que Paulo escreveu também tratando do mesmo assunto, e como se o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo concordassem com a escravidão. É evidente que não concordavam, basta você ler a carta de Filemão, por exemplo, a Filemão. Eles não concordavam com a escravidão, só que a escravidão era a realidade. Vai fazer o quê? Ele tinha poder de chegar lá para o imperador e falar, acaba com a escravidão? Não, eles não tinham essa condição, eles não podiam fazer. Dentro dessa realidade perversa, cruel, desumana, que não deve jamais ser repetida na história da humanidade, mas de fato ainda hoje acontece em muitos lugares do mundo. Dentro dessa realidade, desse contexto, o que ele diz? Escravos, chutem o balde, façam a revolução. Está escrito isso? Sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, ou seja, não só o Senhor legal, joinha, mas o Senhor perverso também. Misericórdia. Mais uma vez, isso aqui não é motivo para a gente achar que a escravidão é correta. Mas aqui nós temos um princípio muito profundo, muito correto, muito bíblico, de que a postura do crente não é se debater contra as mazelas da sociedade, como se a sua ação, como se a força do seu braço fosse mudar alguma coisa. As nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais. E as armas espirituais que Ele nos deu são poderosas em Deus para que as fortalezas sejam derrubadas e destruídas. Um dos maiores defensores do fim do tráfico de escravos na Inglaterra do século XIX
e que também é o autor daquele famoso hino Maravilhosa Graça. Ele era um mercador de escravos, ele era alguém que vendia seres humanos. E o que ele fez? Ele trabalhou para que aquilo deixasse de acontecer. E por que ele fez isso? Porque Cristo transformou o seu coração. O Evangelho transforma a gente de dentro para fora, não é de fora para dentro. É assim que é. E assim deveria ser a vida desses escravos. Assim deve ser a minha e a tua vida nessa realidade na qual nós vivemos. Onde talvez você tenha vindo para cá depois de um dia de trabalho, onde você foi ameaçado de ser demitido, onde você foi assediado moralmente, onde você foi oprimido no teu contexto de trabalho, onde você sabe que você não é tratado conforme a legislação manda você ser tratado. Ou isso não acontece no Brasil? Claro que acontece. E talvez aqui você esteja depois de um dia onde você sofreu um monte de coisa. Talvez isso já esteja transbordando na tua vida, no teu corpo, e virando no teu coração uma crise de ansiedade, um burnout. Sabe o que é burnout? É uma doença. Doença de verdade. Não é mentirinha, não é historinha da carochinha, não. É quando o cara chega num ponto de esgotamento emocional tal por causa do trabalho, que ele simplesmente não consegue mais ir para frente. Isso acontece hoje. Está lá na lista das doenças, lá no CID. É uma enfermidade reconhecida. E quantas pessoas estão padecendo exatamente essa realidade no seu contexto de trabalho? Aí a pergunta é, qual é a resposta que Deus me dá para esse negócio? É essa aqui. É essa aqui. Ser perseguido por causa da justiça é privilégio. É privilégio, não é desonra. Por isso, nós devemos sim vivenciar a submissão, mesmo que estejamos inseridos num contexto extremamente cruel e perverso. Não para ficar ali para sempre, não para se sujeitar àquela situação para sempre, mas para dar testemunho enquanto o Senhor nos permitir estar ali e orando para que Ele nos tire daquela situação. Resumindo, não adianta você chutar o balde no teu trabalho, não é isso que Deus quer para você. Não é. O que Deus quer é que você passe. O vale da sombra da morte, ele passa. Uma hora ele sai. Eu poderia contar um pouquinho da minha própria experiência. Muitos de vocês sabem, quase todos vocês sabem que eu tive 9 anos de banco, quase 7 anos de gerente. E muitas vezes a coisa apertou. Agora, essa palavra, ao mesmo tempo que ela nos desafia, ela nos dá esperança. Ao mesmo tempo que ela diz, fique de pé. Está difícil? Fique de pé. Ela também diz para você o seguinte, Deus ele está cuidando de você. Se você está andando em fidelidade com Deus, Ele tem mais porta aberta para você do que fechada. Acontece que quando a gente só olha os valores desse mundo, a gente não enxerga isso. A gente não enxerga isso. A gente fica ali olhando o problema, olhando a crise. Ai meu Deus, esse chefe de novo. Ai meu Deus, esse chefe de novo. Um monte de empresa querendo te contratar. Ai meu Deus, esse chefe de novo. Entendeu? Preste atenção, Deus tem mais porta aberta do que fechada. Se você ainda não está vendo, o que você precisa talvez seja orar mais. Buscar mais a Ele. Descansar mais o teu coração nele. Porque Ele está cuidando de você, como estava cuidando desses homens aqui, que simplesmente pertenciam a outras pessoas. Qual é a motivação de nós suportarmos o sofrimento,
ainda que estejamos corretos na situação e vivendo na justiça de Deus, porque assim foi com o nosso Salvador. Verso 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. E no meio da dor e do sofrimento do Filho de Deus, como ele viveu? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. A gente não precisa nem explicar isso aqui. É claro como a luz do sol. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E aonde isso levou o nosso Salvador? Ele mesmo levou em seu corpo, verso 24, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A atitude do nosso Salvador que nos curou da nossa principal mazela, que é a destruição do pecado, ela se assemelha muito mais a de um empregado, a de um escravo, oprimido, surrado, maltratado, do que com a de um multibilionário. Ele veio para ser servo. Ele foi ao fundo do poço. Foi obediente até a morte de cruz. Agora, talvez você aqui ocupe a posição de gestor, de patrão. Não há na Bíblia nenhuma oposição entre classes. Isso é invenção. Isso é invenção. Na Bíblia não há oposição. Sabe por quê? Porque o patrão crente na Bíblia é escravo também. Pode ser o homem mais rico do mundo. Se ele é um crente de verdade, ele tem consciência do seu papel de escravo de Jesus. E a sua postura vai ser de entrega, de doação, de compartilhamento, de serviço. Por quê? Porque ele quer imitar o seu Salvador. Porque ele entende que foi para isso que ele foi chamado. Porque Cristo também sofreu no nosso lugar, para que deixasse exemplo, para que seguíssemos os seus passos. Nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós nos convertemos, e é fantástico ele terminar com essa palavra. Porque conversão é quando você está andando numa direção e Deus fala, opa, nada disso. Meia volta vou ver. Você vai para outra direção. Mudança de direção. Isso que significa conversão. Mas agora, vocês se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vocês, escravos, vocês oprimidos, vocês vilipendiados, vocês maltratados, vocês açoitados por causa da justiça, agora vocês têm um pastor. Pastor é aquele que cuida, que toma a ovelha no colo, que cura a ferida, que leva a água, que dá o alimento, que recolhe à noite, que protege do predador. Esse é o pastor. Mas ele também é bispo, ele é o líder, ele é o supervisor, ele é aquele que motiva, é aquele que dá direção, é aquele que nos coloca na missão. O cara podia ser um escravo, pertencente a outra pessoa, mas lá na casa do seu senhor, aquele a quem ele pertencia, ele era e continuaria sendo ovelha do Supremo Pastor, discípulo do bispo das suas almas. Assim deve ser a nossa vida. Como indivíduos, devemos ser fiéis, independente qual seja a dor e a circunstância difícil que o Senhor nos colocar. Como instituição, cientes de que não há alguém melhor que o outro.
Não existe hierarquia entre os súditos do reino de Deus. Todos somos igualmente servos. Aquele que tem muito, aquele que tem pouco. Aquele que sabe muito e aquele que é analfabeto. Aquele que é reconhecido por muitos e aquele que ninguém sequer sabe o nome. Todos são igualmente servos do Senhor. E eu quero terminar contando algo que me chegou aos ouvidos na semana passada. E eu fiquei muito impactado, achei aquilo muito, muito lindo. Todos nós sabemos, né, que a primeira igreja batista brasileira fundada foi a igreja de Salvador, né? Infelizmente hoje essa igreja não faz mais parte da nossa convenção, seguiu por outros caminhos doutrinários, mas é a primeira, fundada em 1882. E a igreja, ela foi fundada com 5 membros. 5 membros. Era o casal Begbay, o casal Taylor, né? Pastor e a esposa, o outro pastor e a esposa, e um camarada que tinha sido um padre, né? Antônio Albuquerque, que tinha sido padre. Ele já não era padre, ele tinha contraído matrimônio, ele se converteu ao evangelho, a esposa dele não, pelo menos não naquele primeiro momento, continuou católica. Então só ele era membro da igreja. A primeira igreja batista brasileira foi fundada com 5 membros. Logo nos seus primeiros dias, nós não sabemos o nome desse homem, mas os relatos registram, a história registra, que havia um homem negro que visitava a igreja regularmente, fazia parte das reuniões e dos cultos. Passado algum tempo, aquele homem sumiu das reuniões. E os crentes foram saber o que tinha acontecido. Foram procurar, foram atrás, né? O que será que aconteceu com esse camarada? E aí descobriram que o dono desse escravo, ele havia proibido o seu escravo, ele era dono, ele havia proibido a sua propriedade de frequentar as reuniões dos hereges. Assim que eram chamados os evangélicos, né? Lá naquela época. Então a igreja de Salvador levantou sua primeira oferta especial. Sabe qual foi? Foi para comprar aquele homem e dar a ele a sua liberdade. E assim foi feito. Infelizmente a gente não sabe o nome dele. Historiadores aí estão até correndo atrás para tentar descobrir. Mas uma comunidade que entende que todos nós somos escravos e possessão de Cristo Jesus, também compreende que não há menor no povo de Deus. Em Cristo Jesus não há homem e mulher, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Em Cristo Jesus todos nós somos ovelha do seu rebanho, discípulos do seu bispado. Que assim seja a nossa vida, meus irmãos. Que a vida daqueles primeiros crentes lá em Salvador no século XIX seja ainda vivida por nós hoje. E assim tenhamos uma postura exemplar no meio dessa geração perversa.